Olá, meu nome é Caleb e eu vou para Cuba tomar a soberana. Oi, eu sou a Juliana e essa frase foi proibida por Lumena. Oi, meu nome é Luana e a aventura de gravação desse podcast não está no gibi. E você está escutando? O nome Do livro! Soberana pra mim parece nome de cerveja. Vamos tomar uma Uma soberana no soberana. final do dia? Não, e uma cerveja, tipo, não é a cerveja mais top, assim, é a cerveja do popular, assim, sabe? Vamos tomar uma Aquela que soberana. custa 50 centavos e depois dali é banheiro na certa. Eu falava, Juliana, não tem, mas a gente não vive num mundo onde tem uma cerveja de 50 centavos. Elas custam dinheiro, viu? Juliana tem muito que aprender com cerveja ruim, hein, Juliana? Então, a gente está aqui para falar de um tema que a gente, pelo menos, queria falar faz muito tempo, que é história em quadrinhos. A gente vai fazer indicações de quadrinhos e eu confesso que eu estou animado, viu? Em quase 3 anos de podcast, a gente nunca fez nenhum episódio sobre quadrinhos. Sim. Verdade. Eu fiquei meio... Mas como é que a gente vai chamar essa seleção que a gente fez? Quadrinhos para iniciantes? Quadrinhos para quem? Para adultos chatos também? Levando em A gente vai fazer consideração uma o nosso série, né? episódio anterior, que era sobre o AE. Exato, uma série, né? Quadrinhos para adultos chatos. Não sei, o que vocês acham? Eu não sei se a gente vai pro lado agressivo, né? De já ofender as pessoas, né? Ou quadrinhos para quem não está muito acostumado a ler quadrinhos, assim. Eu acho que pode ser também. Ou quadrinhos que são bons porque a gente gosta. É que assim, é engraçado porque, enfim, teve uma época da minha vida que eu quase fiz mestrado em história em quadrinhos, né? Então eu estudei bastante sobre linguagem de quadrinhos, né? Enfim, esqueci tudo já, tá, gente? Esse podcast não tem nenhum embasamento teórico aqui. Ah, Carteirada. não, mas deixa eu chegar no meu ponto. Enfim, e aí eu lia muita coisa sobre o tema e tudo mais. E aí era muito engraçado, porque quando saía algum quadrinho, por exemplo, foi na época que a Nemo começou, né? A editora Nemo começou aqui, né? Um selo de editora autêntica que tem muita coisa bacana, né? De quadrinho. Então eu recomendo que você, já recomendo aqui que você olhe o catálogo da Nemo, que alguma coisa vai ter de legal para ler, se você não tem costume de ler quadrinhos, né? E é muito engraçado que quase todos os textos saíram assim. Todo mundo achava que quadrinhos era coisa de criança. Ou quadrinhos não é mais coisa de criança. Aí você ficava, meu Deus do céu, parem com isso, sabe? Tipo, é muito chato. É muito engraçado isso, né? Porque ainda tem essa imagem de que quadrinho, história em quadrinho é uma coisa extremamente infantilizada, que é uma coisa super simples e que é para um jovem leitor que está aprendendo e tudo mais. Só que tem coisas super quadrinhos desde o começo lá quando foi popularizado lá nos anos 20, né, 1920, ou até antes, na verdade, tem coisas já super complexas, com mistura com arte, enquadramentos, né? Então, o cinema já usou muito a inspiração dos quadrinhos, a literatura usa inspiração dos quadrinhos. Assim, os quadrinhos eles têm. Uma vez eu fiz uma entrevista com um cara que estudava quadrinho, ele falou assim, ele tem essas fronteiras muito tênues, assim, sabe? E ele pode ser muita coisa, ele pode ser o que a pessoa quiser, sabe? Eu não sei se quadrinho seria um gênero, eu acho que o quadrinho é uma arte em si, tipo, tem literatura e tem quadrinhos, sabe? E quadrinho é literatura, mas quadrinhos também pode ser, tipo, sei lá, artes plásticas, sabe? Eu não sei, eu sou essa pessoa entusiasta aí dos quadrinhos. Aproveitando, Ju, o seu gancho, eu acho que talvez fosse bom a gente começar o episódio da mesma forma que a gente começou o episódio do IA, que é falando como foi a nossa relação com quadrinhos. Tenho muita curiosidade de saber de vocês dois, como que vocês começaram a ler, quais que vocês leram assim na infância. Ju, fala você. Bom, eu acho que como quase todas as crianças brasileiras, eu comecei a ler, inclusive com a Turma da Mônica, né? Para mim, Chico Bento é rei do Brasil, assim. Eu até hoje, Zé Lelé seria um presidente melhor que Bolsonaro.
Só tô jogando isso aqui. Assim, por nada, mas já acho. Enfim. E eu só era apaixonada, mas aí, enfim. Depois fui lendo outras coisas, de vez em quando li uma tirinha aqui, outra ali. Mas, cara, eu acho muito engraçado isso, porque a minha relação com os quadrinhos foi meio estranha. Quando eu tava no colegial, tinha um blog que acho que era. Como é que é? Diário de Boas Notícias, uma coisa assim. Eu tinha umas amigas que gostavam muito desse blog. Eu não lembro exatamente o nome. E eles começaram a republicar tirinhas do Enfio, de um personagem do Enfio que chama Os Fradim. São dois frades, o baixinho e o comprido. Né? É uma tirinha cômica, o Enfio, ele morreu em. O Enfio, enfim, é ótimo, né? O Enfio, ele morre em 1988, né? Ele era o irmão do Betinho. Ele tinha hemofilia, assim como o Betinho. Não sei se as pessoas desse podcast tem gente jovem que não lembra quem é Betinho, mas é que, né, da campanha da Legião da Boa Vontade, Brasil Sem Fome. Cara, o Betinho foi, assim, não dá para comparar, evidentemente, mas a imagem que a gente tem hoje do Padre Lancelotti, né, no sentido de luta por algumas Sim, causas, o total. Betinho foi um expoente muito forte da luta contra a fome, e, assim, era um rosto muito conhecido, né? Isso, no Natal Sem Fome, né? No comecinho ali dos anos 90 que ele morre, eu lembro muito da propaganda dele contando a história do beija-flor que vai tentar apagar o incêndio, né, da floresta, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Lembro? Enfim, só para explicar. Então, o Enfio ele vem de uma família mineira, acho que são 8 filhos, 3 homens, os 3 tinham hemofilia. Tem até um documentário que chama Três Irmãos de Sangue, né? O Chico Mário era músico, o Enfio era sociólogo e foi exilado durante a ditadura, e o Enfio, que era quadrinista, participou do Pasquim, era um cara genial, assim. E aí eu me apaixonei pelas tirinhas do Fradim, porque era aquele humor assim mais tosco e escatológico e tipo divertidíssimo, mas também falava mal da igreja e tudo mais, né? Então eu jovem revoltada me encantei. E eu comecei a ir atrás das coisas do Enfio, assim, por querer, assim, por curiosidade. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo e tive aula com uma professora que era super entusiasta de iniciações científicas. Né, ela era da área de linguística, né, ela não era da comunicação, mas ela falou, não, vamos fazer e tal, ela era da semiótica. E aí um dia eu fui conversar com ela, porque eu falei, pô, eu quero fazer iniciação científica. Ela falou, mas do que você gosta? Aí eu falei, eu tenho lido muito Enfio. Ela, é isso. E aí ela começou a me mostrar outras coisas que eu não tinha tido acesso ao Enfio. Né, alguns livros de entrevista, textos dele mesmo, e eu comecei a ir atrás. Já antes eu tinha ido atrás, porque ele também escrevia textos, né? E foi aí, a partir de conhecer o Enfio, para essa pesquisa de iniciação científica, eu comecei a estudar a narração e a história das histórias em quadrinho, que eu amo essa parte de, tipo, quadrinhos antigos eu sou apaixonada, né? Little Nemo, Fritz the Cat, essas coisas assim, até chegar nesses quadrinhos mais recentes, assim. Então, tem a questão afetiva infantil, mas eu acho que o gostar de quadrinhos veio do estudo, assim, é meio maluco, assim. E, enfim, estudei em fio por muitos anos. O mestrado acabou não dando certo, mas o amor pelos quadrinhos continua. A minha relação, enfim, acho, realmente também puxada totalmente por essa relação com o Turma da Mônica, né, na infância. Eu tinha muito acho que eu até contei no nosso episódio lá do Nome do Leitor, que de quadrinhos que você ia trocar, né, que você lia, e você ia trocar, né, na feira, né, tipo, 2 por 1, né, você ia perdendo, mas você ganhava um quadrinho novo. E eu acho que o quadrinhos foi assim por um tempo, assim, acho que a presença da Turma da Mônica foi. Até que mais ou menos na adolescência, eu comecei a ver mais de herói, né? Que daí acho que é a época que, na verdade, que eu começo a ler um pouco de Homem-Aranha. Eu tinha um amigo, enfim, que gostava muito e tinha algumas coisas, eu não tinha tanto porque era mais caro, né? Assim, não tinha tanto de onde tirar.
E aí que eu leio mais um pouco, assim, e começo a me interessar mais por essa coisa do herói, que eu acho que é o que dura por um tempo, assim. E começo a pegar. Eu lembro que eu comecei a acompanhar alguma coisa do Homem-Aranha, tinha coisas antigas, né, daquelas Marvel Premium, que eram tipo umas antologias que saíam, né, que daí tinham vários, mas eu lembro que eu comecei a acompanhar, e aí, assim, talvez a idade, o tempo mude, assim, não falo exatamente, mas quando o Brian Michael Bendis começa a desenhar, a escrever para o Homem-Aranha, que é uma saga do Marvel Millennium e tal, e é a época que eu começo a trabalhar, mais ou menos, então acho que o meu interesse por quadrinhos mesmo naquela época era muito grande, assim. E eu já tinha lido uma outra coisa, mas eu acho que eu gosto mais, eu gosto mesmo de quadrinhos por conta das graphic novels, assim, não é exatamente por conta do herói, assim. Acho que herói é o Homem-Aranha, assim, eu sou maluco, assim, acho, é o meu favorito, eu acho que talvez o que eu continuo mais ou menos lendo. Só que a história dos heróis, assim, de herói, né, de super-herói, é muito difícil de acompanhar, né, assim, às vezes aparece muita gente, você perde linha, você não sabe às vezes quem da história, as mensais era muito difícil de você estar ali, né, então, tipo, para mim, quando eu descobri as graphic novels, assim, sei lá, quando eu li Mouse e tal, foi um choque, assim, sabe? Porque aquela história tá ali fechadinha, a história nela mesma, assim. E acho que é a partir daí que eu começo a ler algumas outras coisas, assim. Que daí vem Maus, vem o Watchmen, vem esses quadrinhos Cavaleiro das Trevas, né? Do Frank Miller e tal, que são essas coisas meio fundamentais e que, assim, tipo, mostra, como a Ju tava falando, o quanto o quadrinho pode ser outra coisa, né? Assim, o quanto ele pode extrapolar, né? Ele tem inúmeras opções, assim, né? Eu lembro que quando eu li o Watchmen, eu fiquei meio, assim, obcecado, assim, sabe? Tipo, eu fiquei meio paranoico, porque é uma parada muito diferente, né? Assim, muito... não sei explicar, mas, assim, ele brinca com a coisa do super-herói de uma forma que, cara, tipo, eu nunca tinha visto, assim, achei que fosse possível. E a partir, sei lá, de 20 e poucos anos que eu começo a ter mais condições de comprar mais quadrinhos, e aí que eu acho que eu vou gostando, mas assim, acho que para mim eu vou mais pro lado da graphic novel, mais pensando numa ideia de história fechada, assim, né? De você não precisar ficar acompanhando a saga mensal, assim, sabe? Tipo, ainda tem algumas coisas, acabei colecionando algumas coisas dos heróis, desses heróis, como uma ideia, tipo, na verdade, de conhecer um pouco mais da história, né? Tipo, sei lá, eu não li na época, mas, tipo, ler o X-Men do Chris Claremont, sabe? Tipo, umas coisas que são pedras fundamentais, sabe? Tipo, o Homem-Aranha do Byrne, sabe? Tipo, coisas que você olha e você fala assim, não, esse aqui é a pedra fundamental mesmo dos heróis. Mas... E aí, assim, nesse meio tempo de Watchmen, dessas coisas, foi que eu li Sandman, né? E aí, tipo, pra mim foi assim, do tipo chacoalhão que eu falei assim, nossa, é isso aqui, sabe? Tipo, isso aqui é o que eu gosto, assim, no sentido de ser coisas diferentes, porque daí eu comecei a acompanhar as coisas da Vertigo, né, que saía na época, né? E a Vertigo é um selo da DC, né, que é fundado ali no meio dos anos 80, né, para abrigar esse material tipo mais adulto, entre aspas, né? Muitas aspas no adulto, mas assim, a classificação dele era maior do que a Livre e Sandman sai, né, na Vertigo, e depois eu vou ler o Constantine, que é uma das coisas, assim, sabe? Tipo, mas aí leva para outras coisas, né? Tipo, Constantine, Homem-Animal, Hellboy, sabe? Tipo, foram coisas que vieram muito depois e meio que nessa descoberta, assim. Mas acho que para mim foi importante meio que me distanciar do super-herói, assim, sabe? Tipo, saber que tem outras coisas além do quadrinho, né? Porque acho que até nesse episódio a gente, enfim, as nossas indicações, a gente tem muito uma ideia de quadrinho é só o super-herói, ainda mais com os filmes da Marvel, né, em destaque agora, ou quadrinho da Mônica. Não, nada contra, eu ainda acho o Turma da Mônica delicioso, assim, não é nenhum problema, mas assim, acho que tem um monte de camadas e um monte de opções nesse outro que as pessoas às vezes não vão por um pouco de medo da forma, de não conhecer, ou mesmo até, às vezes de ler alguma coisa e não gostou, assim. Então, acho que os que a gente vai indicar aqui são coisas que fogem disso e eu acho interessante que a gente fale delas. E você, Lu? Eu aprendi a ler basicamente com quadrinhos, né? Eu acho que eu comentei no meu episódio do Nome da Leitora que os quadrinhos foram muito presentes na minha infância. Turma da Mônica, mas principalmente Disney.
Tive o meu presente de aniversário glorioso, que foi uma assinatura das revistas Disney. Então, todo mês ganhava lá meus 2 Mickeys, meus 2 Zé Cariocas, meu tio Patinhas. Então, eu gostava muito, mas aí eu parei de ler. Assim, entre a infância e a adolescência, eu não li mais nada. E aí, na minha adolescência, eu tive um namorado nerd. Né? Recomendo namorados nerds. Acho que é uma ótima coisa, porque, assim, para mim, foi um mundo que se abriu, assim. Ele gostava, ele tinha muita coisa, ele era um colecionador ávido, assim. Então, foi um ano da minha vida que eu li muito quadrinho. E ele tinha desde, sei lá, Will Eisner até heróis, ele gostava muito de heróis, John Byrne, Alex Ross, Frank Miller, eu lembro da Elektra, do Frank Miller, eu lembro do próprio Cavaleiro das Trevas também, que foi super importante para mim, o Watchmen também. Então, assim, era muita coisa, era muito pautado, obviamente, no gosto dele, né? Mas eu descobri muita coisa, assim. E, e até os quadrinhos que eu vou falar depois foi isso, assim, foi eu descobrindo muito empolgada nessa fase o que o quadrinho podia ser, porque eu acho que eu também tinha muito essa ideia da Turma da Mônica, dessa primeira infância, que é muito legal, mas que o quadrinho tem muito mais possibilidades, né? Ele leva a muitos outros lugares. E acho que é isso. Eu hoje em dia não leio muito quadrinhos e eu não sei explicar por quê. Em toda hora eu penso isso, eu falo, nossa, eu gosto do gênero e parei de ler, assim. Eu fui olhar minha lista, nos últimos 3 ou 4 anos, eu li pouquíssimos, assim, vergonhosamente pouquíssimos, e por causa de vocês dois, né, da Ju e do Caleb, porque a gente já falou aqui do Leitura Compartilhadas, né, que é o grupo de leitura aí que eles mediam, e aí eu fui ver, assim, sei lá, Fan Home, Pílulas Azuis, são todos quadrinhos que eu li por conta do Leituras Compartilhadas, né. Não foi a minha escolha, eu acho que a Ju e o Caleb conseguem falar muito melhor do que eu desses quadrinhos mais novos, mas eu escolhi esses 2 quadrinhos que eu li na minha adolescência, que eu acho que me marcaram muito e me mostraram, assim, as possibilidades, né, onde que essa arte podia levar, então. Mas não vou falar ainda, que é só para manter o suspense aqui, tô de olho nos nossos ouvintes, que agora não vão conseguir desligar esse episódio para saciar a sua curiosidade. Pô, tem que manter o suspense aí. Então vamos começar as indicações. Quem que começa? Só uma coisa antes, a Lu comentou do Will Eisner, eu acho que ninguém aqui escolheu na lista, mas eu acho que um quadrinista que se você quer ver que realmente quadrinho pode qualquer coisa, é só ler qualquer coisa do Will Eisner, assim, porque é fantástico, assim, é fantástico. Eu gosto muito do Avenida Dropsy, o clássico dele, né? Porque é isso, né? Tipo, é a vida de um prédio a partir da história dos moradores. Assim, é sensacional aquilo, né? E o Spirit, né? É que aqui no Brasil não tem Spirit, né? Então eu só vi coisas muito perdidas do Spirit. Cara, aquilo é arte pura, sabe? Ele fazia umas coisas com que é uma história já de um detetive, é uma aventura e tudo mais. Mas enfim, qualquer coisa, que o Will Eisner que cunha, né, o termo em tese, né? Ele que cunha o termo graphic novel. E é basicamente isso que ele faz a vida toda dele, né? Muita coisa autobiográfica ou muita coisa sobre histórias de um lugar, histórias de um bairro, é bem interessante. O Eisner é mestre demais, né? Assim, é muito louco você ver que, tipo, ele algumas coisas eu nunca esqueço, acho que eu acho não, né? Foi a Juliana que mostrou. O Eisner fazia uma apresentação na primeira página que era misturando o texto ao cenário, né? E é uma coisa tão simples, mas assim, do tipo, virou meio que uma coisa que todo mundo foi fazer depois, né? E eu queria, né? A Ju falou do graphic novel, né? Ser definido mais ou menos por ele. Enfim, tem, né? Gente que talvez já tinha usado o termo mais no contato com Deus, mas eu queria deixar a recomendação também aqui do Coração na Tempestade, que saiu pelo Quadrinhos na Companhia, né? O Eisner tem coisas pela Devir, tem coisas pela Companhia das Letras, enfim, já teve algumas outras. A experiência dele mais ou menos na guerra do Vietnã, né? Da Segunda Guerra, eu tô viajando aqui. E é muito denso, assim, sabe? É foda, assim, sabe? Tipo, e realmente é isso, é totalmente diferente de coisas que a gente espera com quadrinhos, né?
Bom, eu vou começar. Tem em muitas dessas listas de pessoas, para começar a gostar de ler quadrinhos, indicam essa autora, mas não é o livro que vocês estão pensando. É o livro que eu escolhi, né? O mais conhecido da Marjane Satrapi é o Persepolis. Atualmente, o Bordados também tem ganho uma certa notoriedade. Eu gosto dos dois, mas o meu preferido dela, que eu acho assim sensacional, chama Frango com Ameixas. E eu recomendo demais. Ele é um quadrinho mais curtinho, saiu também pela Companhia das Letras. Acho que é o único. São só esses três que tem aqui no Brasil. Não sei se ela tem mais alguma coisa, porque depois ela foi dirigir filme, fazer outras coisas. Não sei se ela produz mais alguma coisa. Mas esse é uma história familiar também, né? Mas aí ela vai contar a história do tio dela. O tio dela é o Nasser Ali, e ele era um musicista. Deixa eu achar o nome do instrumento aqui. Cadê? O tar, T-R-A. Ele era um instrumentista, né? Ele era um tocador de tar que, assim, todo mundo dizia que não tinha coisa mais bonita do que ele tocando aquele instrumento. Ele só tinha um, né? O tar. E a simbiose dele com o instrumento, né? Era uma coisa muito bonita. Todo mundo elogiava, né, essa relação dele com o instrumento de ser mesmo, né? Do tipo, a coisa mais bonita que assim, de tocar e tudo mais. E esse tio, ele era casado, a esposa desse tio, ela tinha muito ciúme desse instrumento, né? Porque todo mundo falava da relação dele com a música e com o instrumento e não, né, da relação dele com ela. E ela, num momento assim de ciúmes, ela quebra o tar e o tio fica destroçado, assim. E tentam dar outro instrumento, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é aquela, enfim, aquela relação que ele tinha com aquele. É que nem quando você compra uma caneta Bic e você acha que a sua letra fica bonita só com aquela caneta. É tipo a caneta Bic, sabe? É o tio Cotar, entendeu? E aí deram vários outros instrumentos, não sei o que, e ele não se relacionava com esses instrumentos. Até que ele diz que, assim, a partir daí, ele perde a relação com a música, que era uma coisa muito importante para ele, e ele resolve se entregar para a morte. E aí a história é justamente ele, ele faz uma greve de fome, ele diz que ele vai se entregar à morte, porque a vida dele acabou, ele não tem mais essa relação com a música, a vida não pode mais ser bonita, né? E é muito engraçado isso, né? Porque é justamente mostrar assim outros pontos de vista, né, outras culturas e tudo mais, né, a história é meio fabular e tudo mais, mas essa coisa da relação com as coisas e com a arte e tudo mais, e como as pessoas lidam com a vida, né? Então ele faz uma greve de fome e aí vai acompanhando os dias dele, enfim, e aí tem um momento que ele tem o diálogo com a morte, que é muito bonito. E aí eu paro por aqui, não vou contar muito mais. Mas é um quadrinho muito, muito bonito. Fica a minha, assim, demais, assim, a minha recomendação. Os outros quadrinhos da Marjane são ótimos também, mas eu gosto muito mais desse. Eu acho esse muito mais bem acabadinho e fechadinho e tudo mais. Então, frango com ameixas. Só, Gil, só eu sou apaixonado por esse, né? O Francamente é maravilhoso. Só falar que as pessoas, não só o Persepolis, né, por conta também de ter tido a animação, né, mas o Persepolis tem uma história muito mais convidativa, né, no sentido de, tipo, é uma saga, né, de crescimento e tudo mais. Acho que por isso também atrai tanto as pessoas, né? As pessoas gostam muito, mas se a gente pensa no Bordados, ela vai fazer uma outra coisa, e no Frango com Ameixas uma coisa completamente oposta, né? Eu acho curioso isso, né? Exatamente. Ainda que ela use a história da família, uma história familiar, né, que ela diz que é a história do tio dela, ela é bem diferente, assim, tem esse ar mais ficção, esse ar mais
onírico, vamos dizer assim, que é outra pegada mesmo. Lu, você quer falar do seu? Como eu falei, eu decidi escolher esses quadrinhos que me marcaram nesse momento de descoberta dos quadrinhos na adolescência. Então, eu tenho que falar do V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd, que, cara, é um quadrinho de 1982. Ele se passa num futuro distópico, né? A história acontece nos longínquos anos de 1997, quando a Inglaterra é governada por um regime totalitário, né, muito opressor, que controla completamente a mídia, né, cada aspecto da vida das pessoas. E, de certa forma, eles estão num período de paz, né? Paz aqui entre muitas aspas, né? Que é quando essa população, ela, de certa forma, se conformou, se acomodou naquela situação por questão de medo, né? Por questão de terror, mas às vezes por comodidade também. Então tá tudo tá tudo parado, né? Tá tudo numa estagnação até que surge um homem mascarado, que vai tentar derrubar esse regime de uma maneira muito particular, muito própria, né? Com fogo e sangue aqui, para a gente citar o lema dos Targaryens. E ele pretende, né, que as ações dele gerem uma cadeia e que esse regime possa ser deposto. Eu lembro muito da sensação de ler esse quadrinho pela primeira vez. Assim, foi algo muito chocante para mim. A gente sempre cita aqui o nosso episódio de coisas que gostaria de ler pela primeira vez. Não de reler, é diferente, coisas que você queria ter aquela sensação de novo, sabe, da descoberta. E para mim, V de Vingança é muito isso. Eu acho os personagens muito bons, a construção dos personagens muito boa. O V é um personagem muito fascinante, né, que é esse herói mascarado, porque ele tem muitos ideais e reflexões com as quais a gente obviamente concorda, né? Essa questão que o poder deve vir do povo, que o povo não deveria temer os seus governantes, mas ao mesmo tempo ele tem ações bastante questionáveis, assim, né? Ele é um personagem egoísta, ele é um personagem que age por motivações particulares, que procura vingança. Ele não é um herói clássico, né? De forma alguma. Ele é um anti-herói, quase um vilão, né? Ele tem ações ali que vão beirar uma crueldade mesmo. E isso é muito problematizado pelas pessoas, e eu acho que a história está aí para ser problematizada mesmo. Mas para mim isso nunca foi um demérito, assim. Isso mostra como esse personagem ele de fato é muito complexo, assim. E, e eu lembro também da sensação de ler sobre campos de concentração, porque a história tem isso, né? Esse regime ele instaura alguns campos, está fazendo uma referência óbvia, né, aos campos de concentração de alguns regimes totalitários como o nazismo. E o retrato dele dos campos me marcou muito, assim, até hoje é algo que eu trago, assim. E tem uma personagem que o V se relaciona, né, que esse homem conhece quando ele vai para um campo, que é a Valerie. E ela é uma das personagens mais importantes da minha vida, assim. É uma personagem muito pequena, mas, nossa, ela teve um impacto. Eu vou editar essas coisas e aí eu fico pensando que, nossa, como eu falo de forma dramática às vezes. Mas é uma personagem que teve um impacto muito forte, assim, para mim. Ela é uma mulher que ela é presa por ser lésbica, então ela tem uma relação que é mal vista, né, que não está dentro dos padrões de comportamento esperados por esse regime. E aí ela vai para esse campo de concentração, é torturada, é submetida a toda sorte de violência e ela é destruída, assim, completamente destruída, exceto uma pequena parte. E é essa pequena parte que ela fala para o V. Né, que é uma pequena parte muito íntima, muito particular e muito dela, que ninguém pode alcançar, que é onde ela guarda as lembranças, tudo que ela já viveu, todos os valores dela. E isso ela pode manter a salvo, não importa o que aconteça. E eu acho isso tão forte, assim. E eu sempre penso nisso. Eu penso nisso até hoje, assim. Então, se vocês ainda não leram o V de Vingança e forem ler, vocês vão ver que isso é uma pequena partezinha da história, mas é isso, assim, para mim conversou muito comigo naquela época.
E e eu acho também muito admirável como os 2, né, como o Alan Moore e o David Lloyd, conseguem criar símbolos muito fortes, assim. São tão as coisas que eles criam são tão icônicas, que quando isso vira filme, né, o filme da Natalie Portman, a máscara, né, do Guy Fawkes, a máscara que esse personagem usa, ela extrapola completamente, né, seja o quadrinho ou seja o filme, ela vai para um outro lugar, assim. Então a gente viu essas máscaras nas manifestações do mundo árabe, na Revolução Egípcia, virou o símbolo do Anonymous, até nas nossas jornadas de junho aqui elas apareceram, né, em 2013, porque é um símbolo muito forte, né. Então eu acho que é uma história que eles constroem, assim, alguns momentos muito impactantes, frases muito impactantes, imagens muito impactantes, e eu lembro muito, assim, dessa sensação de ler e falar: "Caramba, olha o que eles estão construindo aqui", sabe. Então, eu guardo assim, eu já reli ela depois de mais velha, deve fazer uns 6 ou 7 anos que eu reli pela última vez, mas me marcou muito, assim, eu acho uma baita história, acho o V é um personagem tem toda uma teatralidade, né, e frases feitas, é um personagem muito fascinante, assim. E é isso, assim, eu acho que as minhas 2 indicações, elas são indicações meio medalhões, assim, eu sempre acho legal indicar coisas mais desconhecidas e tal, mas eu queria indicar essas que tiveram um impacto sobre mim mesma, assim. Então acho que todo mundo já deve ter lido, mas se você ainda não leu, leia, porque eu acho uma obra bem impressionante, assim, o V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. Lu, o que você acha do filme? Eu gosto do filme, eu gosto bastante do filme. Eu acho que tem óbvias mudanças ali, né, eu acho que não tem como, você fazer uma adaptação sem essas mudanças, mas eu gosto muito, eu acho que eles conseguiram capturar o espírito do V, assim, que é uma coisa que eu achava difícil, porque ele é esse personagem muito anárquico, né, muito contraditório também, e eu acho que eles conseguiram colocar isso na tela. Eu gosto do filme. Você curte? Eu gosto, eu não, eu gosto do filme também. É que eu achei curioso isso que você falou, porque enquanto você falava, eu só fiquei meio pensando o quanto essas imagens são poderosas, né? Porque elas começam a ser apropriadas de outra forma, né? Para coisas, né? Como as que você falou, mas e essa coisa do medalhão tem uma coisa que eu acho curiosa que vai acontecendo com algumas coisas, não sei se obviamente não todas, mas que por ser tão conhecida, por ter virado filme, por ter às vezes se tornado uma coisa diferente do que, né, era talvez na origem, é, às vezes dá a impressão de que perde um pouco do valor. Assim, eu não sei se aconteceu exatamente com isso, mas assim, acho que quando você fala assim, indicar um medalhão, que é um clássico, né? Assim, tipo, absoluto, é tipo, dá vontade de falar assim, não, lê mesmo, assim, sabe? Tipo, vai valer mesmo a pena, assim, sabe? Nesse sentido, porque às vezes a gente tem a impressão de que porque ficou famoso, porque alcançou umas outras coisas que não sei, as pessoas meio começam. Não vou falar que desprezou, mas assim, do tipo é o impacto mesmo, né? Assim, eu acho. E tem uma coisa, e tem uma outra coisa só que eu queria comentar, que é a arte do David Lloyd, né? Que tem uma coisa muito curiosa que a gente, nos quadrinhos, que a gente está acostumado muito com esse traço muito leve, muito. Não sei se é leve, mas assim, ele mais palatável, vamos dizer assim. E eu acho engraçado como o do Lady Lloyd tá carregadaço, assim, nesse, assim, sabe? Tipo, tá totalmente estilizado, ele cria uma atmosfera mesmo, ele te prende naquilo ali. E foi um choque para mim da primeira vez que eu vi, porque, sei lá, eu tava acostumado com umas coisas de quadrinhos que eram umas coisas muito mais soltas, né? Mas se a gente pensa, não sei, mas assim, ele é o oposto de uma coisa que eu tava acostumado a ler, assim. É um E traço quase agressivo, né. exatamente. Assim, ele não é bonito, né? Assim, e é muito engraçado que se você vê outras coisas dele, é outra coisa, é totalmente intencional, assim. Então, eu acho isso, o que mais me atrai é isso, assim, essa sensação de que, tipo, da escolha mesmo, né? De ser uma escolha, assim, consciente, né? Sim. É, na verdade, eu acho que qualquer história do Alan Moore aqui que eu colocasse poderia estar na minha lista, assim, porque foi um autor bem importante nesse primeiro momento para mim. O próprio Watchmen é uma coisa de louco, né. Assim, ler o Watchmen fica a indicação aqui também que é, assim, é inexplicável a sensação que você tem lendo aquele negócio. Mas eu acho que o V, para mim, pessoalmente, me tocou mais, assim, realmente eu não tenho assim, é isso, eu lembro
a sensação que eu tive quando eu peguei pela primeira vez. Isso é muito louco, assim. É uma sensação física, sabe? Eu gosto muito dessa história, de verdade, assim. Então, recomendo aqui. Eu vou falar a minha foi escrito mais também nos anos 80. Eu vou começar falando de Sandman. Eu já indiquei, mas eu volto a indicar porque agora a gente vai ter uma série no Netflix, né? Saiu o cast e eu confesso que eu tô curioso para ver, né, como que vai ser, ainda com supervisão do Gaiman, né? Ele tá próximo, né, da produção. E as escolhas eu achei curiosas, assim, eu tô curtindo todas. E eu tô indicando o Sandman, ele parece meio batido, né? Às vezes é difícil você falar um pouco, então eu vou falar um pouco só da história, enfim. A história se ambienta no começo ali do 1919, se não me engano, 17, 19, onde uma sociedade, que é uma sociedade da magia, alguma coisa assim, consegue aprisionar essa entidade que é o Sandman, né, o Senhor dos Sonhos, um ser poderoso, né? E aí acontece que tem um período do tipo de uma doença do sono ali nessa década que as pessoas começam a adormecer e não acordam mais, e se dá por conta da prisão desse ser, né? Totalmente poderoso, né? E os herdeiros, né, do cara que aprisiona o Sandman, as pessoas vão morrendo e fica um herdeiro que ainda sabe da história, né, que ele está realmente aprisionado, e ele desperta em 88, né, essas barreiras vão caindo e ele consegue, só que ele está sem os objetos de poder dele, né, que dão poder, que é um elmo, né, é um anel, é um rubi, né, como se fosse um rubi, e eu sempre esqueço o nome é um anel de rubi, uma algibeira, realmente não ia lembrar, né? E esses são os objetos de poder dele, e quando esse Sandman se liberta, ele vai atrás desses objetos e também se vingar de quem o aprisionou, né? E ele sai no mundo, o mais curioso do Sandman, ele é repleto de referências aos anos 80, né? Seja de banda, seja de arte, de estilo, tem toda uma atmosfera. E na série parece que vai se ambientar agora, em 2018, 2017, alguma coisa assim. Então, eu acho curioso e acertado, né? Tipo, essa ideia da transferência, né? De momento, né? De quando ele é desperto. E ele sai meio nessa busca. Primeiro por esses objetos, e segundo por se entender nesse novo mundo, né? Ele tem os irmãos, né? Ele tem mais 6 irmãos, que, enfim, cada um, né? Desejo, morte, destino, enfim. E o que eu mais gosto no Sandman é que ele não é uma história muito... Os arcos dele, se a gente pensa nos arcos, né? O que a gente tem hoje são as edições completas, mas ele foi saindo de 88, acho que 88, se não me engano, que é a primeira publicação dele, até 2000, até 90 alguma coisa, que foi quando terminou o arco completo. Então a gente tem uma história já junta, né? A gente tem os encadenados hoje são 4 do ele completo, né? E o mais legal é que você está lendo ele e ele traz questões totalmente não só filosófica, mas um pouco de história, um pouco de coisas que talvez fazem a gente humana, assim. O Sandman, ele sai primeiro que ele sai nessa busca pelos objetos, passando por lugares e em confrontos e tudo mais, mas o Sandman me pegou mesmo quando é apresentado a irmã dele, que é a Morte. Esse é o capítulo, acho que 8, se não me engano, é o último antes do primeiro livro, né? Que o segundo já é o Casa das Bonecas, né? E o que apresenta a Morte, né? É uma parada que eu não sei explicar, assim, sabe? A Lu falou do exemplo de coisas que falaram diretamente com ela no V. E acho que a Morte também, para mim, é uma coisa que não tem muita explicação do porquê, sabe? Mas é muito engraçado, porque é um contraste a ele, que vem meio deprimido, e a primeira aparição dela, ela dá um puto esporro nele, assim, fala assim, você é um idiota, cara, você tá aí todo deprimido aí, você fica alimentando só os pombos, eles estão sentados numa praça, e ele meio que
ele fica meio do tipo, ele tá só sentindo pena dele mesmo, assim, e ela, tipo, dá um chacoalha nele, e desperta ele meio para as coisas mais comuns da vida, assim. E acho que eu queria indicar o Sandman por conta disso, assim, acho que ele, não só as referências que ele tem, né, das coisas que ele traz que eu não consigo pegar, assim, o mais próximo que eu cheguei foi quando ele conhece o Shakespeare, né, como se o Sandman fosse uma inspiração também pro William, né, e, essa história, esse arco é muito legal, mas assim, ele vai muito além, assim, ele fala de muitas coisas, e eu recomendo demais, assim, acho que o Sandman é um desses quadrinhos que você vai ler e ele vai trazer coisas completamente diferentes, assim, sabe? É uma coisa que você vai ler sem saber o que esperar e tem um universo todo ali dentro, assim, sabe? Por muito tempo falou-se da adaptação do Sandman, né? Quase foi para o cinema recentemente, né? Quem ia dirigir ia ser o... Ai, sempre esqueço o nome dele, enfim. Era o autor do 500 Dias com Ela, que estava no filme do Batman, que me fugiu o nome agora totalmente. O Mas Gordon Levitt. ele que ia fazer a adaptação, né? Naquele multiverso da DC, né? Enfim, que não aconteceu, graças a Deus. E na série eu fico meio que esperando, porque na verdade o lance do Sandman são não só como os artistas com que o Gaiman trabalhou e criou as coisas, né? Ele traz muitos artistas para criar, para desenhar Sandman com ele, mas esse encontro do texto, assim, sabe? Tipo, o texto com essas imagens, é uma criação que realmente eu penso nessa conexão de como o quadrinho ele tá passeando por todos esses lugares e ele consegue transitar, assim. Então, a minha recomendação aqui é ler o Sandman, assim, sabe? Tipo, mergulhem de cabeça que eu acho que vai valer a pena. Tem saído na edição de 30 anos da Panini na banca também. Edições, né, tipo, mais brochura e tal, porque às vezes é difícil pegar um calhamaço, né, capa dura de 600 páginas para ler. Mas, pô, vale muito a pena. Acho que a gente vai voltar a falar mais de Sandman agora com a adaptação. Eu tô animado só porque, tipo, mais motivo para reler e para conversar sobre. E a adaptação é isso, né? Vai sempre mudar coisa. A gente tem uma questão dos fãs brasileiros que o Gaiman já falou, né? Já deu uns arrepios nos fãs que achou que estava interpretando de um jeito e ele, autor da obra, falou: peraí, galera. Então, acho que vai ser legal e queria deixar aqui a indicação do Sandman do Neil Gaiman. E acho que outra coisa que você estava falando das vários artistas, tem a relação do Gaiman com o Dave McKean, né? Ela começa antes do Sandman, né? Ele tem outros livros, agora me fugiram o nome de todos eles, mas O Sinal e Ruído é dessa época, Ju. O Sinal e Ruído, o isso, Tinta Negra, né? Que são os primeiros trabalhos deles, né? isso, Viúva Negra também. Mas as capas do Sandman, elas são icônicas, e aí você vai ver os bastidores, tem umas que são, tipo, esculturas, pedras, sabe, peças de arte mesmo, assim, é um negócio maluco. Assim, aí ele tirava foto, fazia uma intervenção em cima ainda, assim, então é um negócio super, né, icônico mesmo, né, essa estética das capas e tudo mais. E ele desenhou para todas as capas, né? Todas as capas são feitas pelo McKean, né? Tipo, tão importante a relação, né, dos dois. Só ia complementar que eu tive uma obsessão pelo Dave McKean. E o Orquídea Negra que ele faz também é uma das minhas HQs favoritas da vida. Assim, eu acho belíssima, belíssima. Então, nossa, o Neil Gaiman tem um impacto. Eu sempre falo também que eu voltei a ler na minha vida adulta porque eu vi o Oceano no Fim do Caminho, né, na livraria. E foi isso, assim, o Neil Gaiman foi um autor tão importante para mim na adolescência, mas eu achava que era só quadrinhos. Aí quando eu vi o romance lá, eu falei, ué, ele também escreve? Mas foi isso, foi um autor que teve muito impacto para mim também. E é só uma coisa, né, Lu? É meio impressionante, né? Porque é isso, né? É reconto, né, de contos clássicos, quadrinho, livro infantil, romance, né? Tipo, o cara, o cara tá fazendo tudo aí, mano. E agora roteirista de série, né? Ele tá acompanhando o Deuses Americanos, né? Também ficou na mão dele depois que o diretor saiu da primeira temporada. Oh, meu Deus!
fugiu, o do demônio e do anjo. Belas Maldições. Belas eu- Maldições, eu ainda não assisti. O outro quadrinho que eu vou indicar é o Nota sobre Gaza, do Joe Sacco. Eu acho que eu já falei dele aqui também. Mas é um quadrinho bem importante porque ele mistura duas coisas que eu gosto muito, que é jornalismo e histórias em quadrinhos. O Joe Sacco, ele é um jornalista americano e quadrinista também, né, que encontrou uma forma de fazer as suas reportagens de uma forma é ótimo, né, mas de um jeito totalmente diferente, né, e tratando sempre de conflitos, né, então todos os primeiros quadrinhos dele são histórias, acho que da juventude punk dele, mas depois disso ele só realmente fala sobre conflitos. Tanto que ele tem um quadrinho, eu esqueci agora o nome, mas é um experimento maluco dele. Eu tenho esse livro. Vou tentar mostrar nos stories do Instagram, que é uma sanfona. Esse livro não saiu no Brasil. Eu lembro que, ainda quando o dólar era tipo 2 para 1, ainda, assim, saudade. Eu lembro que eu comprei, é um quadrinho que é tipo uma sanfona, que é tipo uma batalha muito antiga, agora eu não vou me lembrar, uma coisa meio tipo Idade Média, eu não vou saber como fala direito, mas é tipo, cara, uma obra de arte aqui. Eu vou tentar mostrar depois nos stories, então fiquem atentos no nosso Instagram, o nome do livro podcast. Nos próximos dias aí depois do que a gente soltar esse episódio. Mas então, ele foca, assim, uma das coisas muito importantes na carreira dele é justamente esse jornalismo de conflito, né? E ele vai e muito também sobre a questão da Palestina, né? Ele vai muitas vezes à Palestina e narra sobre o ponto de vista, né? O conflito sob o ponto de vista dos palestinos, o que é sempre muito interessante. Afinal de contas, a gente não tem muito material sobre isso, né? Então, você tem o Palestina, que é um livro importante, que foi o primeiro que ele fez sobre o tema, que saiu pela Conrad, e diz a lenda que vai ser reeditado, o que eu fico bem feliz em saber. Né? Ele saiu primeiro em 2 volumes e depois num volume único. E tem o Nota sobre Gaza aqui no Brasil também, além do reportagens. Reportagens são histórias curtas. E tem vários outros conflitos, mas muito na Palestina. E assim, é um livro sensacional, assim. Que parecem contos em quadrinho. É sensacional. Bom, mas o Nota sobre Gaza, que é o que eu vou falar, ele tá. Eu não vou lembrar os anos, tá, gente? Mas assim, vamos supor que ele tá lá em 2010. Antes, vai. Em 2000, ele vai à Palestina e ele quer saber de um conflito que aconteceu na década de 50, numa pequena cidade, e que aconteceu um massacre, né? Os soldados israelenses entraram nessa cidade e, tipo, não sobrou quase ninguém, assim. Algumas crianças que conseguiram, sabe? O exército juntou todo mundo, assim, meio que em praça pública e fuzilou todo mundo, assim. E, e algumas pessoas conseguiram fugir dessa forma, sabe? Tipo, uma criança que conseguiu sair correndo na calada da noite, uma mulher que conseguiu se esconder direitinho em algum lugar e deu sorte de não ser achada, enfim. E aí ele vai para essa cidade tentar descobrir o que aconteceu, por né, que aconteceu nesse massacre, se, enfim, os sobreviventes e tudo mais. E aí, primeiro que aí vem o primeiro conflito, né? Ele chega nessa cidade e começa a perguntar se conhecem sobreviventes desse massacre e fala, mas por que você quer saber disso? Né? Semana passada teve aqui, jogaram uma bomba aqui no meio da praça, morreu um monte de gente, sabe? Então essa questão do choque dele ao ver que, tipo, não é que o palestino não tem lembranças históricas ou não tem apreço por isso. Mas o agora deles é tão conflituoso que eles precisam, na verdade, tentar sobreviver a isso, sabe? E aí ele, enfim, consegue encontrar alguns sobreviventes. E aí vem o segundo conflito dele como narrador, e ele vai mostrando isso no quadrinho, que é a questão da memória.
porque cada pessoa que ele vai entrevistando tem uma versão diferente da história, né? Então, essa coisa da memória, como a memória é uma construção, né? Então, por mais que realmente seja um documento, porque vai ser o único documento que você vai ter desse massacre, que são os sobreviventes, ele é realmente um documento totalmente confiável? Porque é isso, né? A pessoa pode ter misturado com outro conflito que ele passou, afinal de contas, são 50 anos numa área de conflito. Ou então é isso, ou ele fabulou, do tipo, não, só veio um monte de gente, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque é isso, a memória também ajuda a gente a superar as coisas, né? Então, às vezes pinta de uma forma um acontecimento muito traumático, de uma forma que você consiga elaborar isso, assim, de algum, né, da melhor forma possível para que você não viva traumatizado, né? Eu sei que o trauma existe, mas assim, que você consiga seguir adiante apesar do trauma. E aí, o quadrinho é isso, assim, ele vai contando tudo que está acontecendo naquele momento, que de fato ele está sobre as miras ali, né, de bomba, das armas, né, porque é tudo ali muito, é uma zona muito perto e conflito o tempo todo. Essas pessoas extremamente solícitas, mas o tempo todo questionando por que ele está fazendo aquilo. E essa questão da memória. E ele consegue contar a história desse massacre apesar de tudo isso, assim. E é uma reportagem muito bonita, assim. Eu acho que para além de todos esses questionamentos, né? Eu gosto muito de jornalismo literário quando o autor ou a autora, né? Por exemplo, a Janet Malcolm, que eu gosto bastante, que eles se colocam na história e mostram os dilemas que eles estão tendo ao contar a história. Eu gosto muito. E ele faz isso nesse livro. E eu acho um quadrinho muito maduro dele, porque até o traço dele tá mais bonito, né? Eu não tô dizendo que o quadrinho é bonito porque não fala de coisas bonitas, mas você percebe que é um traço já mais maduro, né? O cara que já tá desenhando já há mais tempo, né? Tanto que esse da sanfona que eu comentei, que eu não lembro o nome, é lindo aquele negócio, assim, é um troço muito bonito. E enfim, gente, eu recomendo. É uma reportagem maravilhosa. É o meu preferido dele, assim, de longe. E acho que depois disso só lançaram reportagens. Eu espero que relancem, né? Muita coisa estava pela Conrad. Agora que a Conrad está voltando, não sei se ela que vai republicar, mas eu já ouvi falar que esse ano republicam também o Palestina. E eu acho que é bem importante. E justamente por a gente ter essa outra versão da história, tá que não contada por um palestino, infelizmente, né, por um norte-americano, mas ainda assim é uma versão palestina da história. Acho que vale a pena. Lu, fala o seu? Vamos lá. Acho que o meu tem um pouco de relação com isso que a Ju está falando, que é do autor que se coloca dentro da história. Eu queria falar sobre o Maus, do Art Spiegelman. Se eu nunca soube falar esse sobrenome. Spiegelman. Ou algo assim. Que é nossa, é um quadrinho muito impressionante, assim. Eu acho que o V de Vingança, ele me mostrou que o quadrinho poderia falar sobre qualquer tema. Mas o V ainda tem muito de lúdico, né? Ainda é uma história distópica, totalmente ficcional. O que eu vi com o Maus, eu não sabia que podia, sabe? Ele resolve retratar como era a vida dos poloneses judeus na época da Segunda Guerra na forma de quadrinhos. E tem uma camada lúdica, né? Como que ele retrata esses personagens, mas ele é um recorte histórico muito interessante, mas ao mesmo tempo ele também é muito memorialista. E eu acho que é isso o que eu mais gosto assim no quadrinho, porque ele na verdade está contando a história do pai. Então é muito, muito legal, assim, porque ele está contando o momento histórico, como era ser judeu e ir perdendo gradativamente os direitos, né? Depois toda a questão do campo de concentração, mas também que aquela é a história do pai e o livro inicia com ele indo entrevistar o pai, né? Então ele se coloca como personagem e como que ele lida com esse pai que tem essas lembranças, né? Que teve essa vivência, e como que esse pai é e esse jeito do pai que talvez
seja explicado pela vivência que ele teve, mas que irrita profundamente o filho, né. Então, isso é uma coisa que até a gente viu quando a gente estudou literatura de testemunho, eu e a Ju, a gente estudou na faculdade, né, que você tem essa literatura de testemunho direta, né, que é feita pelos sobreviventes, eles narrando o que eles vivenciaram, e depois você vai ter uma segunda geração, que são os filhos contando as histórias dos pais, né. E aí é como que você lida sabendo que o seu pai ou sua mãe viveu tudo aquilo, né, como que você de certa forma herda, né, toda essa história. Então assim, eu acho um quadrinho muito impressionante, a forma como ele retrata também, né, ele vai se apropriar dessa construção narrativa mesmo dos nazistas, né, de que os judeus eram uma praga, eram como ratos, né, e aí ele faz os judeus de fato como ratos na história, né, ele desenha como ratos. E aí você vai ter os gatos são os nazistas, né, os porcos são os poloneses que não são judeus, enfim, ele vai desdobrando isso, né, ele vai criando em cima. Mas acho que o que eu mais gosto na história é isso, assim, como ele também se coloca como personagem. E aí ele vai decidindo como criar, como que ele vai fazer o quadrinho, e o pai dele não quer que ele escreva tudo, né, porque nem tudo que você vivencia você quer que se torne público, né. Então ele vai tentando eles vão tentando construir esse relato junto. Então eu acho que esse tom memorialista, assim, eu acho muito impressionante. É é um quadrinho também hiper conhecido, eu acho que ele rompeu aí muitas barreiras dessa questão do quadrinho ser muito nichado e ser para um público muito específico, porque é o quadrinho que ganhou o Pulitzer, né, que é um prêmio que geralmente não é dado para histórias em quadrinho, tem muito mais uma coisa de premiar reportagens, não ficção, então acho que a história ganha um peso muito forte depois disso. É um livro criado a partir de muitos anos também, né, ele é publicado acho que capítulos, não sei muito bem, mas assim, são uma década, né, de trabalho ele publicando isso, então uma história longa, assim. Ao mesmo tempo é um quadrinho rápido de ler, que é engraçado, porque ele tem um tema muito pesado, mas você lê ele rápido, ele não é um quadrinho difícil. Enfim, eu acho um baita quadrinho, assim, eu lembro de ler e ter muito essa sensação de nem sabia que podia isso, então é isso, a gente pode escrever sobre qualquer coisa mesmo, sabe, com quadrinhos, inclusive recortes históricos. Mas acho um livro muito impressionante, assim, eu gosto demais do Maus. Acho que esse todo mundo já deve ter lido, mas fica aí a minha Se recomendação. não leu, leia, ou Tô se leu, tô pode só ler de no novo, né? tô só nos medalhões hoje, como eu disse. Cara, esse eu demorei muitos anos pra ler. Assim, não por preconceito, mas do tipo, fui deixando e quando eu li, Mas era o seu tema, Ju. pois é, Era pois é, muito, né? eu não Era sei o muito. porquê. Eu não sei porquê, mas eu demorei anos pra ler, assim, eu lembro de ficar muito impressionada, assim, né? E ele consegue colocar documento histórico, aí mete um mapa no meio, ele vai fazendo umas coisas e fica, meu, que foda, sabe? Tipo, é muito impressionante. Tem uma coisa que me chama a atenção, é, que é engraçado, né? Porque as pessoas citam muito essa ideia só dele antropomorfizar, né? De colocar, né? Isso, né? Os judeus como os ratos e tal, né? Mas eu acho o que mais me impressiona lendo é isso dele ser meio babaca com o pai, assim, o pai é uma pessoa muito difícil, né? Ele nitidamente é um cara que assim, ele já aguentou realmente o pai a vida toda e, e sente essa culpa, né? O peso, sempre o peso das pessoas que sobreviveram, né? Sempre com essa ideia. E à medida que ele vai narrando a história e a história começa a ficar assim, a gente já falou aqui, né? E aí acho que foram vocês, né? Foi a Lu, mas eu também que essa ideia que acho que é do Primo Levi, né? De você ter sobrevivido, não Por sobrevivido acaso, por né. acaso, né? Porque as histórias, a história do pai dele, eu lembro que me chamava a atenção era do tipo, à medida que ele ia fugindo, fugindo das pessoas que não acreditavam, saca? E que ele falava, ele tinha ficado em tal família, e aí falar se ele tivesse ido com a gente, mas não, eles sempre como eles esperavam que isso não fosse acontecer, apesar das notícias, da perseguição,
da perda dos direitos, de tudo que vinha anunciando, e assim, vinha de fato acontecendo, mas essa coisa de você não conseguir ver na sua frente o que está acontecendo de verdade, assim. E acho que isso para mim foi impactante, porque foi a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre isso. E depois, lógico, a gente lê algumas coisas, a gente ouve. Lembro do livro que a Ju sempre fala da Ruth Kruger, né? Dessa imagem, né? De você não conseguir enxergar. E isso no livro pareceu para mim a coisa mais do tipo, caramba, mas por que vocês não... Mas não era, né, cara? E ele, de fato, ter conseguido sobreviver é meio surreal, né? E o golpe de sorte, né? Ele acaba não tendo um destino um pouquinho diferente dos outros, porque ele sabe inglês, né? E aí ele consegue escapar ali, de um trabalho mais braçal, de algo que seria mais esgotante assim para ele. Então, essas histórias dos sobreviventes, eles são sempre histórias de golpes de sorte, assim, por um pequeno detalhe, você toma um caminho diferente e numa situação tão extrema, esse pequeno detalhe é a diferença entre você sobreviver ou não, né? E tem outro golpe de sorte nisso, que é no fim da guerra os dois se reencontrarem, né? Ele e a Anja, né, que é a esposa. Quais as chances disso acontecer, né? Tipo, muita gente se perdeu de famílias né? E é isso. A gente não tem a versão do que a mãe passou, né? A mãe também foi para Auschwitz, né? E se separou do marido, né? Eles ficavam em alas diferentes e ela nunca falava sobre isso e tudo que ela tinha, o pai depois queima, né? Quando ela morre. Então, deve ter sido uma coisa super mais traumática ainda, né? Só que a gente não sabe o que houve, assim. E acho que isso assombra ele um pouco também no quadrinho, né? A história da mãe. O que aconteceu com a mãe dele, né? E disso do Pulitzer e tudo mais, assim, é do tipo, lógico, as coisas que estão indicando são boas mesmo, a gente comprova elas, mas assim, é dessas coisas que muda totalmente, né? Assim, o quadrinho que ganha o Pulitzer, a atenção, a forma, adotar em escola, um monte de coisa. Então, assim, meu, quem nunca leu, pô, realmente um soco, assim, sabe? Tipo, ler mouse é uma parada muito indigesta, né? É isso que você falou. Você lê rápido, mas ao mesmo tempo você fica meio... A história fica com você por um tempo, né? Eu lembro disso, do negócio do mouse, que a gente colocou ele em leituras compartilhadas e tinha uma senhora que estava frequentando, depois acho que ela mudou de cidade, alguma coisa, ela parou de ir. E aí a gente fez um mês de quadrinhos e ganhou o mouse. E ela ficou, ai não, eu tenho esse livro em casa porque meu filho leu pra escola. Sei lá, ele tá na oitava série, não vou ler isso não. E aí no outro mês ela não conseguiu ir, mas ela foi, tipo, antes do clube pra falar que tinha adorado o livro. Ela falou, eu jamais imaginava. Porque ela falou, eu não vou ler quadrinhos, não gosto, não sei o quê. Mas aí ela foi meio que pra falar do tipo, olha, vim aqui falar, não vou poder ficar e tal, mas nossa, eu adorei e tudo mais. Depois se tiver outras recomendações e não sei o quê. Eu acho que é um quadrinho bom para você mudar a ideia de quadrinho, né? Se você ainda não se interessou tanto pelo gênero, acho que é uma boa pedida, assim. E esse é realmente o... Todo mundo fala e é. Tipo, não tem muito... Do tipo, realmente é isso. Assim. Sua vez, Caleb. Rolou uma discussão aqui interna no grupo, minha e da Juliana, de qual livro a gente ia indicar, enfim, já recomendou da minha escolha, mas eu mudei ela porque eu queria fazer um tempo que eu quero falar desse quadrinho que eu vou indicar hoje, que é o Day Tripper, né, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Eu particularmente gosto muito dos dois, assim, acompanho eles desde do blog que eles tinham, né, que era o 10 Pezinhos, né, e assim, eu já tinha visto algumas outras coisas deles, né, principalmente desses zines que saíam, né? Que acho que saíram por editoras, Via Letra, Devia e tal. E principalmente também pelas tiras, né? Teve uma época na época que tinha jornal impresso ainda, sabe? Não sei se vocês lembram dessa época. Eles tinham uma tirinha que eu gostava muito,
que agora me fugiu o nome, mas assim, eu realmente gostava. Tinha uma coisa meio good vibes, assim, meio carpe diem Meio não, Caleb. que a Meio Juliana, não. que a Juliana odeia, mas eu Meio gostava, não, eu gostava também. bastante. Era quase nada, alguma coisa assim, agora me fugiu o nome, mas eu gostava muito, assim, então acompanho a trajetória deles, assim, acho que... E eles lançaram o Day Tripper em 2011, se não me engano, acho que saiu em 2010 lá fora, nos Estados Unidos. Eles lançaram pela Vertigo, né, já estavam fazendo carreira lá fora, tanto que o desenho e cria algumas outras coisas lá, né. E o The Tripper para mim foi tipo é o grande álbum deles, é o grande trabalho deles. Acho que talvez pensando nessas outras coisas que eles faziam, né? O The Tripper é meio que tipo um final disso, o final que eu digo é, né, do tipo o grande, né? Ele conta a história de um cara, né? Que é o Brás, Brás de Oliva Domingos. Ele é filho de um famoso escritor, né? E a história começa com ele. O pai dele meio que. Ele descobre que o pai dele está desmarcando de novo um compromisso com ele. Ele tem uma relação muito difícil com o pai. Ele escreve obituários no jornal, mas o sonho dele é ser um escritor e ser um escritor famoso como o pai, né? Ele vive meio que nessa ideia da sombra. E ele descobre que o pai não vai no evento. Desmarcou porque ele vai ser homenageado. E esse evento era tipo o aniversário dele, assim, sabe? Então tem toda uma questão desse cara angustiado na sombra do pai, que lida mal com as coisas, está no emprego que não é exatamente o que ele queria, né? Ele queria escrever, mas enfim, não faz tanto para isso. E esse livro, o Day Tripper, ele vai meio que ser episódico. Eles são acho que 10 capítulos, que quase que você pode ler eles, ele quase como umas histórias fechadas na história de um cara, principalmente sempre tem a referência da idade, né, do personagem principal, né, que é essa ideia de como se fosse um dia na vida mesmo, né, desse personagem. Ao final dos capítulos tem uma morte metafórica, vamos dizer assim, do personagem, como se a vida dele, enfim, ele não tivesse exatamente, mas que ele deixa uma pergunta que é tipo, quais são esses momentos da vida, sabe? Da nossa vida que realmente transformam as coisas e faz a gente ser o que a gente é, sabe? Então o livro mostra ele aos 11, aos 21 anos, aos 33, se eu não me engano, aos 41, o nascimento do filho, quando ele conhece o grande amor da vida dele, um episódio da infância. O Day Tripper é total. Ele tem muito desses ressignificados de momentos e de perdas, né? Essa relação com o pai e tudo mais, mas apesar da melancolia que ele tem, assim, eu acho ele muito bonito, assim, sabe? Muito nesse good vibes aí você precisa, o que você vai estar fazendo com a sua vida, assim, sabe? Juliana tá dando risada no mudo, no silencioso lá, mas eu gosto disso. Sim, é uma coisa que eu gosto. E o Day Tripper tem muito disso, assim, do tipo, o que você tá fazendo com a sua vida, saca? Não tô nem falando de, tipo, vai atrás dos seus sonhos, né? Vai, sei lá o quê, mas assim, no sentido de você olhar e pensar, né? Do tipo, é isso mesmo? Será que eu posso fazer diferente? E eu gosto muito dessa coisa episódica dele, sabe? Tipo, de pegar esses momentos e misturar, assim. O Bayern Moon fazia uma construção das cidades muito bonita, assim, sabe? A mistura das cores, a construção da cidade, das imagens que eles relacionam das pessoas. Então, tem lugares que eu conheço, então eu consegui fazer essa associação, mas, sei lá, tem uma hora que o Brás está em Salvador e eu fico meio, putz, eu não fui para Salvador, eu queria conhecer Salvador para ver, assim, sabe? E eu acho muito bonito, assim, acho muito maduro é um trabalho muito maduro deles, pensando que já vem nessa linha, mas um pouco de coragem, assim, de você meio olhar para as coisas e entender o significado delas na sua vida. Eu gosto muito do Day Tripper, saiu aqui pela Panini. Eu recomendo aí para quem ainda não leu, acho que é uma viagem, assim, e muito. Eu gosto muito do traço deles,
acho o traço deles puta, belíssimo, assim. E as cores, especificamente no Day Tripper, tá demais, assim. E essa ideia das mortes do personagem que morre ao fim dos capítulos não, não é uma morte de verdade, mas, mas mesmo assim acho que vale a pena, é um chacoalhão pra gente em alguns momentos, e pra mim foi. Então, queria recomendar aqui o Day Tripper pra vocês, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Juliana olhando com cara de... Eu não sei que cara é essa, Juliana. Não, é que quando você fala, eu não lembrava da história, eu só lembrava que eu achava muito good vibes e essa coisa meio carpe diem que eu não suporto, assim. Sim, Eu não gostava, não gosto das tirinhas deles, em nada, assim. Eu acho o traço deles muito, muito bom. Tanto que a adaptação deles para Dois Irmãos, assim, é sensacional, assim. é muito Recomendo bonito, né? fortemente. É muito bonita, muito feita. E é muito legal, né? Porque dois irmãos gêmeos fazem adaptação. Ah, dois irmãos. Acho uma baita sacada. Acho que quando eles tiveram a ideia, eles pensaram e Mas. falaram, puta, olha aqui, ó, descobri. Eles fizeram tio do papo, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito pragmática para gostar de Day Tripper, assim. Eu definitivamente. Eu preciso ler porque eu lembro que eu odiei o Day Tripper. Eu gosto demais, assim, eu lembro que foi das melhores coisas que eu li no ano, assim, acho que eu li em 2012, 2011, assim, logo no lançamento. Eu pirava neles, assim, e nesses fanzines e tal. E eu concordo, assim, tem uma coisa meio realmente disso daí, mas eu acho, puta, muito bonito, assim, cara. Eu recortava, né, do jornal, né, tipo, as tirinhas dele, eu tinha um monte, né, tipo, eu achava da hora mesmo, e eu acho que tipo, puta, animal, cara, gosto muito. Mas é essa vibe mesmo, né? Isso, povo. Acho que é isso. Com a Juliana falando É que isso, odiou minha escolha, a gente termina esse episódio aí. né? Juliana, você parece que você tá me julgando, parece que você tá falando mal, mas eu não... É isso. Apesar de... Total. São pensamentos diferentes, são jeitos de ver diferentes de ver o mundo, Caleb. É, isso chama deboche, Juliana. Eu consigo perceber isso. Tá tudo bem. Nossa, Não, mas esse é muito diferente mesmo. Eu não lembrava que você tinha odiado, não. Eu sei que você não gostava das tirinhas dele. não, as tirinhas eu achava, eu ficava irritada. Porque assim, porque a Laerte, por exemplo, ela faz esse tipo de tirinha mais reflexiva já tá há um tempo também, né? Então, eu gosto muito, assim. Mas aí a dele eu li, assim, eu falava, meu Deus, não, sabe? De volta ao Carpe Diem, Fugir Urbi, essa coisa meio bucólica e do tipo, a vida é bela. Não, não gosto mesmo. Não, a vida não é bela, definitivamente. Não é, cara. Acho que com esse toque de sabedoria aí da Juliana, de otimismo, a gente pode encerrar aqui. Eu concordo com você, Que Juliana. nem a história de uma amiga minha, eu não vou falar nomes, mas que ela estava falando de um término de relacionamento em que a pessoa disse que o cônjuge tinha perdido o brilho. Na Aí ela quarentena. disse: quem brilha na quarentena? Quem que brilha na pandemia? Não dá pra brilhar, cara. Eu fico com essa pérola de sabedoria. Será que você tá brilhando na pandemia? Fica a dúvida aí. Fica o Comenta questionamento. aqui com a gente se você tá brilhando na quarentena. E não pode ser só suor. Eu queria comentar alguns comentários aqui do nosso Ai, por último episódio. favor, por favor. Nosso último episódio foi sobre YA para adultos chatos. Né? Então a gente teve, por exemplo, a Carol, que disse que se identifica, ela também acha que ela é uma adulta chata. Eu acho que se você é adulto em 2021 e não é chato, você está errado, você não está lendo o mundo, você não está entendendo.
Não é para brilhar, esse ano não é para brilhar. A Didi Glass sugeriu um episódio de livro infanto ou infanto-juvenil, né, com esse tema. Lu, a gente tem um episódio mais ou menos isso, que é um que a gente tem, que a gente fala de alguns livros da nossa infância, né? Livros que marcaram a nossa infância, que eu falei de 2 livros do Pedro Bandeirinha. Então, eu misturei as 2 histórias, a Isa veio me corrigir, eu falei, Isa, desculpa, eu li faz muitos anos. A Ju, ela não se perdoa, né? Não, ela tá ali na penitência, né? O episódio é Livros da Juventude. É o episódio de número 36, lá do comecinho da quarentena. A gente naquela época ainda brilhava. Naquela época sim. Então vale a pena aí. A Ana Moraes, ela disse que o lado adolescente dela ficou emocionado, né, com o episódio e falou que Por Lugares Incríveis é maravilhoso. Eu só citei o comentário dela aqui para a Ju e o Caleb lerem esse livro, se sentirem mais emocionados. Vai acontecer. Senti indireta aqui, obrigada, Ana. Vai acontecer. Você combinou com a Lu aqui. E a Janaína, ela fez uma denúncia. Ela disse que a gente está atrapalhando o trabalho dela, porque ela vê a notificação e ela fica com vontade de escutar o episódio e não pode ficar trabalhando. Pô, cara. Ó, pra mim que sou um fã de podcast e quando bate a notificação eu entendo esse sentimento, né? Eu consigo sentir a sua dor, eu agradeço demais aí o comentário, porque esse é legal demais. Eu fico esperando aquele momento, o momento em que eu vou fazer aquele trabalho um pouco mais mecânico, que eu não preciso, né, tipo, escrever um texto, uma coisa assim, para o quê? Para meter o podcast, para dar o play, assim. Eu faço dessa forma. E aí eu trabalho ouvindo. Isso aí, fica a dica. Então, só alguns dos comentários, tá? Queria agradecer a todo mundo que comentou. Foi um episódio que deu bastante o que falar aí. E queria pedir para vocês, né, que estão escutando, agora, nesse momento, vão no nosso Instagram, procurem lá o card desse episódio e escrevam para nós. A gente queria saber qual é a HQ favorita de vocês. Pô, eu tô curioso. Gente, que esse assunto rende aqui nesse grupo. Ou pelo YouTube, né? Se vocês estiverem assistindo a gente, ao invés de escutar pelo nosso canal do YouTube, também podem deixar lá os comentários que a gente lê tudo. Pô, eu vou querer saber mesmo. É isso, né, gente? É isso. Aí. Fiquem bem, sobrevivam a mais uma semana. Isso aí. Brilhem muito. Torçam pela... Como é que é? Soberana. Soberana. Torçam pela soberana. E não achem que a pandemia acabou, por favor. Se cuidem. Pelo amor. Isso aí, até mais. Então é isso. Tchau. Tchau, tchau.